Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística. Porém, nós vamos trabalhar com pesquisas e dados amostrais. Lembra que para construir o gráfico eu tenho que fazer uma pesquisa. Então vamos ver como que é feita essa pesquisa. Pesquisa amostral. Vimos que uma pesquisa estatística pode ser feita acessando toda a população, que é chamada de pesquisa censitária ou aquela do censo. Ou nós podemos usar uma parte da população, que é chamada de pesquisa amostral. Certo? Vamos lá. Pesquisa censitária, aqui envolve o censo, ou uma pesquisa amostral. Nós sabemos que a censitária, ou a que envolve censo, ela, por razões econômicas, são pesquisas que não são realizadas constantemente. Então, usa-se muito a pesquisa amostral. Eu tenho uma população e dessa população eu vou tirar uma parte. Ao fazer uma pesquisa amostral, é importante que a amostra escolhida seja representativa da população que dá origem. Vamos ver algumas situações. Prestem bastante atenção. Aqui eu tenho uma fábrica com a produção de peças. O dono de uma fábrica deseja saber a qualidade das peças que produz. Para isso, precisa escolher uma amostra de algumas peças da produção diária ou semanal, com o cuidado de alternar o horário e as máquinas em que são produzidas. Porque se for no mesmo horário, na mesma máquina, ele não vai poder ter uma noção do todo. Um outro exemplo, um grupo de crianças será escolhido para testar a eficácia de uma nova vacina. O que foi feito para testar a vacina da Covid? Já vacinando a população toda? Não. Trabalhando com a pesquisa amostral. Um grupo de cada faixa etária fizeram o experimento, certo? Neste caso aqui, que é uma vacinação para criança, é importante ter idade, né? Você vai pegar crianças de várias idades, e o sexo, tem que pegar meninos e meninas, certo? Para você ter uma pesquisa eficaz. Muito bem, continuando. A população é um conjunto de indivíduos onde eu vou tirar a minha amostra. É um conjunto de indivíduos, objetos, de ocorrências, de peças e assim sucessivamente. Ela pode se dividir em dois tipos: aleatório, onde eu vou escolher as pessoas para responder aquela pesquisa, ou ela pode ser estratificada, ou seja, eu vou ter que obedecer uma ordem, como se fosse um extrato, para trabalhar com essa pesquisa. Então, quando é aleatório, presta bastante atenção. Nesse caso, seleciona-se por sorteio uma quantidade determinada de indivíduo, uma probabilidade, certo? Da população a ser pesquisada. Por exemplo, para pesquisar a opinião sobre determinada lei municipal, a prefeitura ela pode escolher aleatoriamente 1000 pessoas para responder a essa pergunta. Já no caso da estratificada, deve-se tomar um extrato que seja representativo da população, certo? Se eu for fazer uma pesquisa no grupo escolar, olhar a qualidade do ensino, ou de merenda, ou de transporte, acesso à internet, eu vou pegar 5% dessa população, mas eu tenho que olhar a faixa etária, menino, menina, faixa etária, grau de instrução. Então, a amostra estratificada, ela tem que ser levada em consideração todos esses dados. Então, vamos ver aqui um exemplo. Preste bastante atenção. Aqui a tabela a seguir mostra algumas informações
sobre os eleitores da cidade de Itapetininga em 2016, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa cidade, existem 157.016 moradores, porém, somente 107.012 são eleitores. Desses eleitores, o que eles pegaram nessa amostra? Sexo, idade, grau de escolaridade, certo? Dentro do sexo, homem, mulheres e pessoas que não quiseram se manifestar. Idade de 21 até 44 anos. E o grau de escolaridade, fundamental incompleto até o ensino médio completo. Então, nós vamos trabalhar com a amostra dessa tabela. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar homens. Então, lembre-se, a porcentagem aqui vai ser 48% do grupo que eu vou pegar. Eu não vou trabalhar com 107 mil, vou pegar somente um grupo. A idade vai ser um jovem de 21 a 24 anos, que é 8,79%, e o grau de escolaridade, o ensino médio completo, que dentro desses 107 é 22,14%. Então, o que eu vou pegar é somente 2.000 pessoas, certo? Então, eu quero quantos entrevistados devem satisfazer as variáveis a seguir. Ser homem, lembra que era 48 alguma coisa por cento? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 48,1% vezes 2.000. Então, nós vamos ter 960 homens. Então, uma amostra de 960 homens. Ter de 21 a 24 anos era 8, alguma coisa. Então, aqui, 8,79 vezes 2.000%, vezes 2.000, então, multiplicando 176 pessoas. E, por último, homens de 21 a 24 anos e que têm o ensino médio completo, que a média era de 22,14%. Sobre 2.000, nós vamos ter 443 jovens. Viram? Estratificado é isso. Ela tem que observar esse intervalo. Muito bem. Aqui eu tenho outro fluxo de produção de uma fábrica. Essa fábrica, lá do início, produz parafusos especiais. Só que tem o horário e as máquinas. Então, máquina 1, 2, 3 e 4. O horário de 8 às 10, 1.240. Vão prestando atenção nesses dados. De 10 ao meio-dia, 3.600. 14 a 16, 2.400. 16 a 18, 4.500. É interessante vocês observarem o seguinte: quando eu tenho esse intervalo aqui, ó, de 8 a meio-dia, ele trabalha com esse símbolo, certo? Com esse símbolo. Esse símbolo aqui, deixa eu aumentar aqui, ele indica que eu tenho de 8 até 10. O intervalo está fechado em 8 e ele está aberto em 10. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês poderem observar aqui. Intervalo. Aqui. De 8 às 10. Significa que eu tenho 8, 8h30, 9, 9h30, 9h55. Não entra o 10, porque o 10 vai entrar nesse outro intervalo aqui que é fechado. Então, observe, sempre quando você tem esse símbolo, essa barrinha, como se fosse uma reta perpendicular na horizontal, é intervalo. Sempre entra o termo da esquerda, da direita, ele não vai entrar, ele entra no próximo intervalo. Então, nós temos aqui, de 8 às 10,
1.240, 3.600, 2.400, 4.500, somando o total de peças produzida em um dia, 11.740 peças. Agora, o que nós vamos observar? Nós vamos observar o seguinte, o total, lembra que era 1.200 alguma coisa? Então, eu vou pegar 1.240, que é o intervalo de 8 às 10, dividir pela quantidade, dá 0.056, multiplico por 100. Então, do total, 10,56. E isso foi feito em todo o intervalo. Nós temos 3.600 dividido pelo total, multiplicado por 100, aproximadamente 31. 2.400, que era o intervalo de 8 às 10, de 10 a meio-dia, seria 0,2044 vezes 100, aproximadamente 20 peças. E o último, 4.500, dividido pelo total, vezes 100, aproximadamente 38 peças. Então, é interessante observar justamente a minha amostra estratificada, ela ficou, a primeira máquina trabalha de 8 às 10, ele teve que pegar 11 peças, de 10 a meio-dia, 31 peças, de 2 às 16, 20 peças, de 16 a 18, 38 peças, certo? Aí sim, eu tenho condição de definir se tem alguma peça defeituosa, porque eu vou olhar o horário e a máquina que produziu aquelas peças, ok? Em cima dessas observações da amostra, nós podemos ter uma sequência de dados e nós vamos fazer a interpretação e a comunicação desses resultados. Eu tenho a minha amostra, eu tenho uma sequência, nessa sequência eu posso ter a média aritmética, a mediana e a moda desses dados de forma aleatória, certo? Então, observe aqui uma outra situação. Nós temos as notas de uma turma do 9º ano em matemática. Elas foram da seguinte forma: de 15 alunos, nós temos essa sequência, 90 pontos, 95, 25, até 100 pontos, certo? Então, nós vamos analisar. Quando o professor está entregando a prova, ele fala, gente, teve nota boa, mas a média da turma não foi legal. Por quê? Porque esse professor, ele usou a média aritmética. Ele somou todos os valores e dividiu pela quantidade de avaliações. Neste caso, ele somou todas as notas, dividiu por 15 e ele encontrou uma média, encontrou uma média de aproximadamente 63%. Mas é estranho, porque teve nota 90, 95, 80, 100, mas observe que teve uma nota aqui 10 e a outra 100. Nessa média, vamos chamar de dados discrepantes, ou seja, teve um valor baixo, muito baixo da média, e teve o máximo. Então, o que aconteceu? Uma bem baixo, outra alto, a média, a tendência dela é pegar o ponto central entre elas, certo? Depois da média, é interessante você observar que tem notas que vão se repetir aqui, ó, 70 aparece 3 vezes. Isso aí nós podemos chamar de moda. É outra tendência. O que é moda? É aquilo que aparece com maior frequência, certo? Então, se é um conjunto de valores dentro do conjunto que aparece com maior frequência, a moda dessa sequência foi 70, porque ela apareceu 3 vezes. E uma outra medida de tendência central é a mediana. A mediana, ela separa a moda ao meio.
Então, eu tenho a minha sequência, 15 termos, 7 para a direita, 7 para a esquerda, o termo central é a mediana. Então, pessoal, é importante vocês observarem que para você encontrar a mediana, inclusive caiu no Enem agora de 2021, você tem que colocar a sua sequência na ordem crescente ou decrescente. Neste caso aqui, eu fiz opção na ordem crescente, do menor para o maior. Então, eu tinha 15 termos, eu coloquei 14 para a direita, 14 para a esquerda, eu tenho o meu termo central, que é a minha mediana. Mas você vai falar assim, Rosilene, mas tem número ímpar, 15, é fácil. Eu divido ao meio o termo central. Mas se tiver só 14 notas? É simples. O que é que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que fazer o seguinte, olha, vamos desconsiderar, vamos tirar esse ponto aqui, certo? Aí nós temos 14. O que é que nós vamos fazer? 7, 7. Os dois termos do meio, você aplica a média aritmética. Você vai somar 56 mais 70. Isso aqui você vai dividir por 2. Então, 126 dividido por 2 seria 63, ok? Então, o número ímpar é o termo central, número par de termos, os dois termos centrais você soma e divide por 2. E para finalizar esse estudo sobre amostra, dados, sequência, nós vamos ver antes a amplitude. A amplitude, eu quero a amplitude dessa sequência. Então, o que seria a amplitude? A amplitude sempre vai ser a variação, ou seja, você vai subtrair o maior do menor termo da sequência. Ok, pessoal? Então, continue estudando. É um assunto interessante, igual eu falei com vocês, que cai no Enem, né? Esse no Enem de 2021 já teve uma questão dessa aí. Bom estudo para vocês, até a próxima. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, pessoal!